Olá, seja bem-vindo a mais um No Time for Gurus. É um podcast by 8D Hubify em parceria com a DH Media. E jovem, hoje vamos falar de um tema aqui muito legal, muito importante, que eu amo, trabalho com isso diariamente, que é, olha só, e o nome ficou legal, Conversational Sales, só que aí ficou bom, de apps de conversa para canal de vendas. Olha que legal, itens que eram antes apps, sistemas, software de conversa, hoje são canais de vendas importantes. Prazer, eu sou Marcão Andrade, CSO do 8D Hubify, cofundador, e hoje eu tenho aqui comigo duas pessoas incríveis. Uma delas eu já vou apresentar, que aí a gente não só trabalha, é amigo de tanto tempo que a gente já tem relação aqui na RD Station. A gente está falando diretamente do RD Summit. Essa colega de profissão, ela trabalha com marketing, tem um nome muito chique a profissão dela, é Product Marketing, e aposto que vem outro nome chique, tipo Management, algo do tipo de produto no RD. Então tudo que você vê, funcionalidade nova, e tem que divulgar os produtos da RD no mercado, a gente está falando com Bia, tá escrito aqui Bia, Beatriz, eu tô, gente, quem é Beatriz? Aí, Marcão, a Bia foi, gente, não é Beatriz, minha mãe, esse é Bia, minha amiga. É isso Bia, aí. se apresenta um pouquinho pra galera, obrigado por ter aceitado o convite. Super prazer, obrigada eu pelo convite, né? Essa parceria de longa data. Desde que a gente trouxe conversacional para a RD, né? Marcão, você tem um papel, a 8D, e o Marcão tem um papel super importante na construção das coisas que a gente tem feito. Hoje eu lidero os times de marketing de produto da RD e o meu papel basicamente é ajudar a criar as estratégias e direcionar os produtos para o que vai ser tendência, para o que vai ser realmente entrega de valor para o cliente. E conversacional tem tudo a ver com isso. Então, falei errado, você não só divulga, mas você trabalha com a parte também de mudança de produto. Também. Que legal. Também porque eu preciso ficar muito atenta às mudanças de mercado, tendências e mudança de comportamento, né? A gente está num mercado que muda muito rápido. Então, qualquer coisa, né, qualquer feature, qualquer coisa que a gente dá na mão das empresas, das pessoas, e elas criam novos hábitos, isso influencia diretamente no que o produto está entregando. Então, é uma troca. Além de eu levar para o mercado, eu preciso trazer de volta para dentro de casa esses feedbacks para a gente evoluir. Excelente. E agora a nossa segunda convidada, que ela falou que não é conterrânea de nascida de BH, mas que mudou para lá para estudar, então é minha semi-conterrânea, mas é conterrânea de Minas. Ela liderou projetos como desenvolvimento do aplicativo do Unimed BH e olha só, atualmente é Growth, gente, só nome chique. O meu aqui é CSO só. Das meninas, olha só que legal, Growth Management no grupo Direcional, uma das maiores construtoras do Brasil, e na Direcional responsável por diversas frentes de growth, inclusive otimizando jornada digital dos leads até a conversão. E bem-vinda, dona Sabrina, obrigado pelo convite. Apresentei certo? Apresentou certo, obrigada a você pelo convite, obrigada Bia por estar dividindo, né, esse momento comigo, e é isso mesmo, sou líder de growth da Direcional. Eu acho que, traduzindo, né, a nossa missão lá no time é ajudar a empresa a vender mais através de ferramentas e processos digitais. E eu estou falando de vender apartamento, né? Não é algo simples, né? Talvez o maior sonho do brasileiro. Então, o que a gente quer, a gente não tem a pretensão de vender pela internet, mas a gente está preparado para tal. Mas o que a gente quer é como evoluir, como facilitar e como ensinar as pessoas que elas podem ter acesso e comprar e realizar o sonho da casa própria através dos processos digitais. Eu acho que é um pouco isso que é a nossa missão lá dentro do time de growth. Pô, que legal. E assim, já vou comer. E eu passei por essa experiência em BH. Acho até que tá aí, eu acho que eu mandei o WhatsApp para Direcional. E a minha primeira pergunta vai diretamente para você. A gente tem cliente no segmento, só que aí falando mais pela minha visão, até como cliente. Hoje eu não visualizo venda de imóveis, seja usado, seja novo, seja aluguel, seja de incorporação, seja em ticket que for, que não passe pelo WhatsApp. Então me conta como tem sido o impacto do conversacional na operação de vendas suas, porque assim, independente se é chip do celular, do corretor, se é a API, que aí os atendentes, inside sales, tudo, mas me fala o impacto na sua operação hoje, tipo, se o WhatsApp parar 24 horas, o que acontece? Nem vou falar um palavrão. Você vai sofrer, né? Vou. Desculpa, mas assim, a gente começou o trabalho, né, com um parceiro de mensageria em 2018.
Mas antes disso, foi a primeira vez que a gente implementou o nosso bot, mas antes disso, a gente já tinha um investimento muito forte em mídia, em um produto específico da Meta, e nesse produto a gente perguntava para esse contato qual que era a opção que ele gostaria que a gente retornasse. Bom, 70% a 80% respondeu o WhatsApp. Então isso já foi há 6 anos atrás, né? Caramba. Então já era o canal preferencial. Por mais que ele estava ali deixando um formulário simples comigo, ele já falava, se você me retornar, eu quero contato pelo WhatsApp. E aí já virou prioridade há muitos anos, no pré-pandemia, né? Assim, então, desde então, a gente vem evoluindo à frente, tanto da experiência do cliente, mas mais do que isso, a gente teve um trabalho interno muito grande também, porque a operação é muito grande, eu estou falando aí de quase 2.000 corretores para poder atender, né? Um time de atendimento de primeiro nível de mais ou menos 25 pessoas. Tipo Inside Sales SDR? Isso, exatamente, mas um pouco mais simples, sabe? Porque eles têm um trabalho mais de qualificar do que um pré-venda, sabe? Mais de entender o momento de compra. Então, desde então, a gente vem atuando tanto no investimento interno de como eu facilito essa jornada de atendimento via bot, passar para o atendimento de primeiro nível e ir para o corretor, quanto evoluir a experiência do cliente de um jeito fluido. No final, no caso de corretor de imóveis, ele vai, no finalzinho de tudo lá, ele vai tirar o cliente e vai falar, olha, vem aqui falar comigo no meu WhatsApp. Mas isso aí, né, já não Welcome vou ficar... to our jungle. Eu acho que não tem muito o que a gente fazer ainda, mas o que a gente tenta facilitar é como evoluir, continuar evoluindo a minha prospecção digital, na geração de lead, mas mandar o maior número de pessoas para o bot, que é o WhatsApp. E hoje, de longe, é o canal que eu consigo qualificar melhor, ou seja, de todos os leads que eu gero, o que eu consigo, de fato, ter a levantada de mão para, ok, entendi, quero falar com um corretor de imóveis. Então, no WhatsApp e até no bot, falando inicialmente, né, do pré-atendimento aí, a gente consegue qualificar mais. E quando vai para a jornada do corretor, é o canal preferencial do corretor de imóveis. Então, assim, de longe, eu acho que porque é mais rápido, ele acha que o contato é mais quente, ele já está acostumado a lidar com o cliente no WhatsApp, então para ele é mais fácil ter o atendimento mais rápido ali. E traduzindo em número, das vendas que dão origem nos canais digitais, assim, leads do WhatsApp representam 30%. Mas das vendas que deram origem no canal digital representam uns 50% a 55%. E eu acredito ser por causa da jornada um pouco mais fluida. Não porque ser um lead mais quente ou mais frio, mas pela jornada de velocidade de atendimento. Então, assim, o WhatsApp é prioridade para a gente, considerando o mercado imobiliário. Entendi, você falou, até a gente comentou no outro podcast, assista também, pessoal. Foi da parte de care, de conversacional, né? Cuidado do cliente pós-vendas. E a gente fez uma coisa legal no consórcio Magalu, que foi, se em 15 minutos a pessoa não responder e-mail, a gente pula essa etapa. Porque assim, cara, às vezes ele não tem e-mail. Isso às vezes acontece. Então, isso que você falou de velocidade é legal. E quando você falou pandemia, acho que a Bia queria ouvir sua opinião, Bia, justamente porque a RD passou pelo processo até de comprar empresa de conversacional. E eu vi que ao longo do tempo, por exemplo, Bia, e você acompanhou isso desde a sua época de local web, quantos anos você está na RD, o inbound ir evoluindo numa escadinha. O conversacional, a sensação que era uma escada mais íngreme, mas que na pandemia virou um foguete que foi reto para cima. Me conta como que você viu essa evolução do conversacional nos últimos anos, que a gente teve a evolução, sei lá, do ICQ, do SMS e outras coisas, foi meio assim. Do nada a coisa explodiu muito, a sensação que a pandemia foi a principal alavanca. Qual que é a sua percepção desse crescimento, Bia? A gente na RD tem uma brincadeira que a gente fala que o WhatsApp é o sistema operacional do brasileiro. Porque é isso, né? Todo mundo usa, né? É muito cultural do Brasil usar o WhatsApp para poder resolver todos os problemas da vida. E eu acho que o que a pandemia fez, e por que isso, né? Antes de entrar na pandemia, querendo ou não, o fato de estar na sua mão, a resposta ser rápida e personalizada, né? E eu acho que muito do que você trouxe do chatbot, do processo de venda, para mim, falar sobre isso. Eu tenho uma resposta rápida, já falando a minha linguagem, me entregando o que eu preciso, e eu consigo ali já tomar a decisão e resolver, né? Na pandemia, isso ficou muito mais necessário, muito mais urgente, porque as pessoas estavam em casa. Então, não é que eu estava em casa, ali, né? Ah, agora eu vou sair, vou trabalhar, vou na esquina, vou levar meu filho em algum lugar. Não, você está na sua casa esperando a resposta. E aí, quando você consegue receber isso em tempo real, rápido, tirar dúvidas em tempo real, muitas vezes de maneira personalizada, e inclusive para você falar com a família, falar com as pessoas, o WhatsApp ele virou literalmente um canal de acesso ao mundo.
E eu acho que isso que na pandemia mudou muito o jogo do conversacional. E o que a gente viu, olhando como dinâmica de mercado, são os negócios, especialmente os pequenos empreendedores, entendendo o WhatsApp como o seu canal de venda. Porque se o cliente não pode mais ir na minha loja, como é que eu vou conversar com ele se eu não tenho uma plataforma digital ainda? Se eu não estou no e-commerce, se eu não tenho uma... né? E o WhatsApp, ele virou o sistema operacional da empresa, especialmente da microempresário, né? E a Meta traz muito esse dado de que o Brasil foi o pioneiro e que alavancou as grandes e maiores evoluções do WhatsApp por conta do alto volume de adoção e da multiplicidade de casos de uso. Então não é mais só para falar com a minha família e fazer um vídeo. Eu tô lá alavancando um pequeno empreendedor que de repente não podia mais ter a loja dele aberta e ele precisava continuar vendendo. É o principal canal. É o principal canal. Não, a pandemia, o que ela fez, eu acho? Acho que o WhatsApp ele já tinha a TET, né, já tinha um apego, né, já tinha muita proximidade com o estilo do brasileiro, né, da nossa cultura. Só que quando a pandemia veio, o que fez foi só explodir. Foi o catalisador. Sabe o que foi legal que você falou? Eu não vou tirar aquela fonte de dados chamado Data Sovaco, porque eu não lembro a porcentagem exata, mas é porque antes se tinha e-product marketing, se bobear, vai brotar com o número exato. Mas antes alguns brasileiros, que na época que o Facebook estava em alta, você perguntava para ele o que era internet, ele falava Facebook. Hoje, migrou. Você chega para muitos dos brasileiros e fala... Aí, gente, a gente está falando das pessoas que não têm domínio, conhecimento do que é a internet. Você pergunta o que é. Existe uma porcentagem, joga no Google, que eu não vou fazer igual essa galera no podcast que tira do Data Sovaco, e ele fala, é WhatsApp. Então, e é impressionante. Tanto que o indicador disso, que a Meta está informando, várias funcionalidades do WhatsApp API, que antes, para mim, o WhatsApp API você ganha uma escala de atendimento, vê um monte de funcionalidade legal e algumas coisas básicas do WhatsApp ele perdia, ganhava várias outras, perdia, que era basicamente ligação e grupo. Foi lançado aqui no Brasil no Conversational, evento da Meta, e é impressionante como eles estão direcionando para cá, porque é o público, né? Então isso reforça muito. E aí agora eu quero ouvir de você, Samuel, como cliente, agora, estou tirando um crachá direcional. O que você mais gosta no conversacional quando você vai interagir com o bot e o que você menos gosta? Porque eu acho que é interessante a gente entender desse canal. E aí vamos falar do canal conversacional. O que você mais gosta e o que você menos gosta? Posso começar? Pode rasgar o verbo. O que eu menos gosto é de árvore de decisão ruim. Que me irrita muito. Mais 15, mais 1000, mais 1 milhão. Gente do céu. Aí eu falo, deixa eu só conversar com uma pessoa rapidinho, porque eu não saio do lugar e falo, não é isso que eu quero. Então, assim, ou seu bot é simples, ou se quiser tentar complicar e ter muitos serviços, que ele funcione. Se não, faz uma coisa um pouquinho mais simples, igual era o meu no passado de árvore de decisão, a gente foi simplificando para, tipo assim, então vai para o atendente depois, para eu ter velocidade de atendimento, seja com robô, seja com humano, assim. Mas ficar correndo atrás, né, da gente mesmo, sem sair do lugar com um bot que não entrega o mínimo que eu tô esperando, melhor nem fazer. Então, assim, vai na conversa só e passa para o humano. Então, isso é hoje o que me incomoda muito. Tem muito bot ainda. Também o meu já passou por muitos momentos ruins também, o meu, assim, da minha empresa. Mas pelo menos o que a gente tenta faça o simples bem feito. Sim. Faça o arroz com feijão bem feito, bonitinho. Transfere para o humano e devagar vai implementando as skills que você consiga entregar de um jeito redondo, sabe? Uma dica até técnica, pessoal, tem uma taxa que você pode olhar que é a taxa de transbordo. Todo mundo que entrou e que foi transferido para o humano. Lembra, quanto mais perguntas você tem ao longo da árvore de decisão, menor é a sua taxa de transbordo. E aí você pode fazer um teste. E aí a recomendação, em vez de você entupir de pergunta e ir reduzindo, faz o contrário. Que é uma coisa que a gente está estudando, sabe o que é? Como que eu diminuo a fricção da mudança do chip para API. E às vezes a gente já teve problema de migrar clientes, sabe por que eles reclamavam? O vendedor não está conseguindo entrar, está dando pau. Ia ver, ele estava usando o e-mail pessoal. Aí ia ver, o cliente só parou de responder o bot. E hoje a gente tem estudado como criar um método de migrar do chip para API. E uma das teses nossas agora é transbordo direto sem pergunta. Ah, não, e-mail é relevante, sim ou não? Adiciona. Saber qual que é o setor que é sim ou não. Então, excelente ponto que você trouxe. A última dica que eu vi meu time fazendo aqui para a RD Summit, para colher a palestra,
E quando você não sabe quantas perguntas você tem que responder, você não fica assim, ai meu Deus, vão ser 3 perguntas ou 1000? Não dá, bote isso. O time aqui fez um negócio legal. Antes do texto assim, 1/3. Eu olhei e falei, caraca, que bom isso. Genial. Já Eu só explica tenho o que é, né? responder 3 perguntinhas, eu vou ganhar o que eu quero. Então, e você, Bia, o que você mais gosta e menos gosta em conversa Bom, sobre? já dei mais 5.000 no comentário da Sabrina, eu acho que. E tem uma coisa que eu aprendi com você, inclusive, Marcão, que é o poder de quando você mapeia a jornada de contato, de relacionamento com o seu cliente, né? Eu vejo a gente achando que o WhatsApp ele resolve muitas coisas, mas muitas vezes ele resolve na simplicidade, não na complexidade, né? E nós, como seres humanos, a gente gosta de dar aquela gourmetizada no canal, mas, gente, olha a sua jornada, escolhe quais são os momentos que você vai usar, bota uma boa árvore de decisão, entende se precisa mesmo fazer aquelas perguntas, né? Então, aprendi com você, a questão da jornada é maravilhoso. Mas uma segunda coisa que eu não gosto no WhatsApp é quando a mesma empresa tem 50 números. Então, eu tenho uma experiência Da com o meu onde? banco que é terrível, que é assim, eu tenho o número da gerente, eu tenho o número do saque, eu tenho o número da rebimboca, eu tenho o Sim. número da parafuseta. E aí, quando eu tô na urgência, e vale lembrar, o Qual WhatsApp ele que é um é, canal... Jesus? Exatamente, o WhatsApp ele é um canal de urgência, ele é um canal que você espera que a resposta aconteça na hora. Eu não consigo nem achar com quem eu tenho que falar. E aí eu fico enlouquecida, porque eu consigo falar com alguém, e geralmente a resposta vem, não é comigo, tá aqui o número. Não é essa experiência que eu espero. Se você não consegue centralizar a sua operação dentro de um número único, não use o WhatsApp. Ou deixa muito claro que o WhatsApp é para aquele fim. Agora, criar 5 operações de WhatsApp que não estão conectadas entre si, né, com 5 números que não estão conectados entre si, isso piora muito a experiência. Muito, muito. É, bizarro. Eu, de experiência positiva que eu gosto, sabe o que foi o melhor caso? Eu sempre falo, meu carro chegou na última parcela, fica, engraçado, eu paguei ou não esse boleto, tal, esqueci. Não, é débito automático. Não, débito automático, lembrei. Do nada, um escritório de advocacia vindo me cobrar que eu não paguei o último boleto do carro. Sei lá, a probabilidade, a taxa de gente que não paga o último boleto deve ser próxima de 0. Você não pagou, não sei o que, vai abrir próximo. Eu falei, gente, mas é débito automático. Deu alguma daqueles porqueira de débito automático por ser a última, sei lá. Beleza, tá bom, como é que eu resolvo? Entra no site e emite o boleto. Entrei no site, o período que passou cancelou o meu cadastro dentro da Honda. Vou falar porque tem elogio. Cancelou meu cadastro. Aí eu falei, ótimo. Aí eu mandei print, cara, sou do escritório de advocacia da Honda, não sou da Honda. Falei, beleza, o que eu faço? Foi, entrei no site de novo, não sei o que, tentei, liguei, não resolveu. E lá embaixo tinha eu lembrei que uma vez eu gerei um segundo boleto no WhatsApp. Eu vou tentar. Óbvio que não vai dar. O site não deu. Esse que eu pensei como técnico. O WhatsApp consulta o site consulta o RP. Beleza. Entrei no WhatsApp, fui avançando, aceitou meu CPF. Fui não sei o que, código Pix, boleto. O WhatsApp resolveu para mim. O que o sistema de cliente da Honda não resolveu. Paguei, mandei pro cara e falou, resolvido. Então, assim... Às vezes você vê que o WhatsApp em algumas empresas tem ganhado um poder que nem o próprio sistema tem, e ele está conseguindo resolver de forma incrível. Então, até hoje, a minha maior experiência pessoal com o WhatsApp, tirando a do dia a dia, mas é que essa foi crítica. E, cara, não é possível que eu vou perder meu carro por de um boleto. Então, o WhatsApp e sua respectiva responsabilidade. Agora, eu queria ouvir de vocês se tem algo que seria o sonho de vocês. O meu era a ligação no WhatsApp API e já está entrando em beta no mundo. Aos pouquinhos, tá? Mas aí queria ouvir de você. O que você sonharia, sabe? Ele falou assim, canal dica... E você vê, gente, a gente já está falando de conversacional, já mudamos para o WhatsApp, que é o maior canal do Brasil. Então vamos nele. O que seria o seu sonho? Cara, nossa, seria o meu sonho ter isso. Quer começar, Bi? Eu vou começar exatamente nesse ponto que você trouxe, e eu ia falar isso. Para o Brasil, conversacional é o WhatsApp, mas conversacional vai muito além. E eu sou uma consumidora ávida de Instagram. Eu amo fotos, e estou sempre ali. E o meu sonho de consumo é encontrar uma jornada de compra de produto que eu possa começar no WhatsApp, no Instagram. De repente ser direcionada para o site e aí alguém me chamar no WhatsApp e falar, você quer? Tá aqui o link de compra, vai. Eu já consegui fazer essas coisas nos canais separados, mas eu não encontrei ainda uma empresa que conseguiu, e eu sei que isso é viável de fazer, mas eu não acho que é simples, não acho que é trivial, são muitas integrações técnicas e às vezes complica mesmo para o negócio. E as APIs agora de processo de vendas dentro do WhatsApp, elas também são muito novas, né? Acho que o pessoal ainda está começando a entender como integrar isso na jornada. Mas o meu sonho de consumo seria esse, assim,
Olhei um post no Instagram, entrei em contato com a empresa, falei, cara, quero esse produto, me manda uma foto. Aí ela me manda no WhatsApp, eu abro logo no WhatsApp, e aí eu falo, massa, quero comprar, me manda o boleto. Ela manda o boleto, aí eu já vou direto pro banco e tudo acontece ali, ó. Sim, Esse é meu sonho de consumo. excelente. Ótima dica. Possível, tá, gente? E Super. aqui, agora é o seu, perdão. Já ia Não, pular assim, pra próxima. Né? Eu não tenho. Eu acho que os meus sonhos são muito mais operacionais aí do ponto de vista de empresa, de tipo, como que eu resolvo algumas questões do meu cliente, sabe? Dos meus sistemas, assim, para deixar a jornada mais personalizada. Mas que tem a ver com um pouco o que você disse, assim, você quer personalização, né? Assim, eu tô tentando, eu acabo enxergando muito mais, né, no ponto de vista da experiência de vender um produto que é uma casa. E pensando assim, como que eu posso ajudar? Como é que eu posso, como é que o WhatsApp pode resolver questões que são bancárias, tipo documentação, segurança da informação, ter um ambiente seguro, porque hoje acaba que é tudo no WhatsApp pessoal, sabe? Imagina que você comprar um apartamento, eu mando todos os meus documentos no WhatsApp do corretor, gente, é uma loucura, e todo mundo faz isso hoje. Então, como que o WhatsApp a gente consegue trazer algumas seguranças que são mais de banco, sabe? Estava lendo sobre um pouco pesquisando um pouco quais que são os países que têm cases de real estate. Eles falam que, se eu não me engano, é a Colômbia. Ouvi isso também, aí data sovaco, como diz o Marcão. Eu acho que é a Colômbia, que eles têm aproximado muitas questões de soluções de real estate com soluções de fintechs. Que elas estão muito ligadas, entendeu? Então, assim, é isso que eu tento pensar, assim, como é que a gente deixa o WhatsApp mais seguro? Como é que eu penso nessas transações de um jeito seguro para o cliente? Né? Brasil tem muito caso de fraude, de tudo. Então, eu acho que tem a ver nesse processo, sabe? De segurança, de personalização. Na hora que o cliente vê a documentação, como é que ele pode fazer tudo ali dentro de um jeito seguro, eficaz, rápido, sabe? E é muito legal você trazer esse ponto, Sabrina. A gente tem uma ação ali dentro do stand da RD, onde a gente está perguntando qual é o sonho de consumo das pessoas. E a gente já colocou algumas opções ali, e uma delas é vender pelo WhatsApp. E ela tem sido a opção menos votada. E tá todo mundo olhando e falando, poxa, mas é algo tão desejado, né? A gente olha pro WhatsApp e vê com esse canal, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é segurança. Você compraria algo? Eu compro, mas eu brinco que eu sou nativa, né? Então eu olho de outra perspectiva, mas quantas pessoas não se sentem seguras em, pô, vou receber um link, será que é seguro? Eu tô tentando revender um ingresso, conversando com as pessoas pelo WhatsApp, ingresso que eu comprei para um evento que eu não vou conseguir, e a primeira coisa que as pessoas falam, eu não vou mandar por aqui porque eu não me sinto segura. Então, segurança é algo realmente muito, muito necessário e desejado, né? E mais um ponto de segurança. Poucos minutos antes da gente começar, meu time, aconteceu um caso na empresa, e meu time falou, Sabrina, por que você não começa a fomentar um grupo de discussão sobre segurança, mas aí a segurança da informação e questão de assédio e outras coisas. Então, assim, segurança é primordial, tanto do ponto de vista de como a gente vai lidar com pessoas inconvenientes, mas como que eu vou prover uma plataforma que não me dê essa dúvida, sabe? Assim, que eu vou transacionar meu dinheiro, que eu vou passar os meus dados para fazer uma documentação de financiamento imobiliário, que é muita grana envolvida, sabe? Então, acho que segurança tem que estar em primeiro lugar. Perfeito. Excelente. Inclusive, o WhatsApp tem evoluído soluções do tipo. Para quem não conhece ainda, existe uma solução chamada WhatsApp Flow. A gente fez até uma demo, um teste aqui no Summit. E tem uma coisa muito legal dele. Não só ele abre um HTML, um front dentro do WhatsApp, ele não abre um site. Ele pula uma tela, tipo uma landing page que você pode customizar o HTML, mas aí tem um ponto legal dele. Na hora que você envia, aparece escrito enviado. Então, se você quiser tirar uma foto do seu cartão de crédito, colocar os dados e enviar, ele vai via sistema, e se alguém clonar o telefone da pessoa, tiver acesso às mensagens antigas, não tá a informação. Ele vai por API de forma segura. E você falou, pô, aí tá o Marcão então dando lição de moral, de coisas essenciais de segurança, e eu só mando meu cartão de crédito para minha esposa, que precisou hoje para vir aqui pro Summit Uber, e pro meu corretor de seguros. Ou seja, a hipocrisia tá aí para ser praticada. Então, concordo, segurança é um item importante, porque é da informação, é do dado, do quão sensível é. Então, excelente. Agora, eu vou fazer outra pergunta, Bia. Eu vou dar um pouco de contexto do como eu recebo esse tipo de pedido, que geralmente eu sou o chato, que eu poderia estar vendendo mais, só que eu tento falar do arroz com feijão, muita empresa pedindo. Mais um pedacinho, muita empresa pedindo para colocar IA em bot. E eu tenho defendido que a empresa não tem nenhuma árvore de decisão desenhada. Nem estou preocupado se ela é grande, porque não tem o desenho da árvore de decisão. Nunca começou no WhatsApp API, nunca automatizou, nunca integrou com o RP, nunca integrou com o CRM.
E aí a pessoa quer colocar um IA que tem uma coisa legal para consumir que chama metodologia dos 3 horizontes. Até falei ontem na palestra que é, resumindo, começa do básico, vai para o médio, só por aí você vai para o avançado. O povo quer ir para último. E aí, a RD aqui no Summit fez o lançamento de uma funcionalidade que eu acho que inverte e vai para o básico. Ao invés da gente forçar ali um uso, por exemplo, com o usuário, a gente mudou e queria que você falasse, bem, gente, até sem nome, novidade. A edição vai botar tambores, que é a IA para o vendedor interagir com o CRM, viu? Eu queria que você contasse isso, que vai muito alinhado com o que a gente fala. Vamos fazer o básico? O básico aqui é fazer o vendedor preencher o CRM, nem que seja uma IA ouvindo ele, preenchendo por ele. Gente, tô curiosa. É exatamente isso. Acho que tem duas coisas importantes que a gente aprendeu, né, nos últimos RD, né, como produtos e experiência de uso, a gente aprendeu tanto com conversacional quanto com IA. A primeira delas é que as pessoas, quando falam sobre conversacional, vão no lugar do glamour, da gourmetização, que a gente já falou. Então, todo mundo quer o estado da arte, mas não fez o arroz com feijão. E quando a gente fala de IA, é um caminho muito parecido. Então, é tudo muito bonito, é gostoso ter IA, mas a verdade é que quando vai para a prática, as pessoas não sabem muito bem como usar. E a gente percebeu a IA muito descolada do principal objetivo que ela tem na vida, que é ajudar a gente com eficiência, com produtividade. E aí o que eu via, né? Poxa, a gente tem um potencial gigante de usar a inteligência artificial para ajudar no dia a dia dos profissionais, né? A gente fala que a IA ela é o profissional aumentado, é a ferramenta do profissional aumentado. Só que as pessoas sem saber como fazer isso. Então a provocação que a gente se fez foi, se eu enxergo isso e eu consigo entender a aplicabilidade disso, eu preciso entregar pronto. Porque não é óbvio, não é óbvio como você conecta essas coisas e fazem elas acontecer. E eu cansei de ver gente chamando o chatbot de IA. E eu falei, gente, já cansei. Sério? Isso é super sério, porque as pessoas não entendem a diferença entre as coisas. Então a gente foi, né, a diferença no sentido de o que significa você pensar num chatbot, e você pode trazer a IA para o chatbot, mas são coisas distintas, né? Então a provocação que a gente fez como companhia foi, como produto, como é que eu consigo entregar essas coisas de um jeito onde eu não preciso fazer as pessoas pensarem? Porque não é óbvio pensar. E aí a gente foi para o caso de uso e foi entender quais são os lugares que a gente tem que entregar mais produtividade. E é isso, uma pessoa vendedora tá lá na rua, acabou de sair de uma agenda, fez uma super reunião maravilhosa, saiu com um cartão, tem um monte de insights para colocar, só que ela vai entrar no carro e vai para a próxima reunião. Qual é a chance dessa pessoa vendedora chegar no final do dia, lembrar de tudo que ela falou, para poder entrar no sistema, cadastrar, e ainda cadastrar no lugar certo, com a quantidade de informações certas. E aí a gente cansou de ver profissionais de vendas, pessoas profissionais de vendas ali tendo que andar com um caderninho, escrevendo, anotando, e aí a coisa fica super improdutiva, mas acima de tudo, ela fica muito dependente do único asset que ele tem em limitação, que é o nosso cérebro. Então, a primeira coisa que a gente olhou foi, tá bom, se eu tenho essas duas tecnologias e esse caso de uso, como é que a gente entrega valor? E aí, pra gente ficou muito óbvio o caminho de a inteligência artificial, ela tem que ser em prol do ser humano, e não é trocando o ser humano para isso. Então, como é que eu posso usar ela para poder pegar tudo isso que está na cabeça dessa pessoa e transmitir automaticamente para dentro do sistema? E aí, o que a gente entendeu? Eu preciso ter um canal de transbordo para isso. Qual é o canal de transbordo que a gente usa todo dia? WhatsApp. Então, o que a gente fez? Juntou a inteligência artificial com o WhatsApp, colocando isso dentro do CRM, com acesso para a pessoa vendedora. Então, ao invés de eu dar um aplicativo onde ela tem que entrar e cadastrar um card, né, cadastrar quem é aquele perfil de compra, ela abre o WhatsApp, conversa com a inteligência artificial, ela já tem um nome, ela se chama Rudy. Rudy, acabei de sair de uma reunião assim, assado, eu quero que você cadastre tal nome, em tal lugar, em tal etapa, por favor. Muito legal. Terminou, a inteligência artificial interpreta o áudio e já cola direto, né, cria o card diretamente dentro do CRM. Mas você também pode mandar imagens. Então, tá aqui o cartão de visita, eu quero que você pegue, escaneie, coloque já as informações de telefone, de e-mail, assim, beleza. No dia seguinte, de repente, esse vendedor está na rua, ele viu que o cliente respondeu, né? Que o lead respondeu que ele, vamos avançar na etapa. Ele abre de novo o WhatsApp, Rudy, fulano de tal, que estava em tal momento de compra, eu quero que você evolua para a oportunidade, que você adicione 10% de desconto, porque é isso que eu vou oferecer para ele no momento de fechamento de venda. Então, eu estou usando a IA para quê? Diminuir a carga cognitiva dessa pessoa vendedora e o WhatsApp como o canal de conversa com o CRM. Entendi, né? E tem uma coisa muito legal, as pessoas estão falando, é o CRM multi-channel, né? Não. Eu só estou usando duas ferramentas, que é a inteligência artificial e o WhatsApp, para melhorar a produtividade das pessoas de vendas. Queria só complementar, quando você falou de IA e bot, e você falou muito bem, assim, quem está começando agora, já quer colocar IA generativo, na verdade.
quero colocar IA generativa, mas não tem tudo mapeado. A gente começou, igual eu falei, com o nosso bot, com um parceiro, em 2018. E desde então a gente bateu muita cabeça. A gente deixou de investir muito tempo no bot, que era a árvore de decisão, para poder investir na infraestrutura de roleta e de transbordos, que era a parte de trás de como que isso acontecia, atendimento de primeiro nível, corretor, porque não são filas únicas, né? Pensa que tem uma pessoa interessada no empreendimento do Ceará e esse empreendimento tem uma equipe específica. Então não é simples assim, né? Tipo, como que eu vou saber, né? Eu tenho que ter toda uma engenharia para saber que aquele lead precisa ir para a equipe B do Ceará, né? Assim, então é mais ou menos isso. Enfim, passando por muitas ondas, no ano passado a gente começou a ensaiar a mudança do nosso bot de árvore de decisão para IA generativa. Mas a gente já queimou muito fosfato aí com bot de árvore de decisão. E antes de complicar o nosso bot, a gente ainda estava na dor de fornecer informação. Basicamente isso, eu não queria nem evoluir com o serviço ainda, eu só quero, passar todas as informações completas. Então, no nosso caso, a mudança de IA generativa que a gente conseguiu fazer para todas as praças no meio desse ano, teve um ganho muito grande. Porque, assim, eu tô falando de duas empresas, a Direcional e a Riva. A Direcional de Empreendimento Popular Econômico. Então, é mais ou menos aí, eu tô falando de 25 mil contatos por mês de pessoas interessadas para saber se elas podem comprar um apartamento. Basicamente, são pessoas querendo informação. Ainda não tá nem na etapa de fazer um serviço. Isso aí é chamado de curioso pelo corretor. Isso. Então, e aí o que eu faço? O bot, com a IA generativa, resolveu. Nesse ponto ele resolve. Você tá dando a informação e só caso ele tenha interesse, você joga... Exatamente. Então, assim, hoje a base de informação dele é interna do parceiro, mas ele consome toda a minha informação que tá no meu site, que é uma solução simples, assim. Sim. É a informação que tá no site completa, de book do produto, especificação técnica, informação comercial. Isso dentro do WhatsApp. Simples. Isso dentro do WhatsApp. Perfeito. Então, o que eu faço? Eu tenho uma grande massa, eu gero aí, eu posso gerar 30, 40, 45 mil contatos, eu mando pro bot. Tá com o NPS super redondo, Legal. Ele fala a informação, mas se ele quiser ir para o atendente, é rápido. Ele não precisa daquele tanto de informação. Beleza, quer falar com o atendente? Então tá, vou te passar para o atendente. Legal. Mas até lá, então assim, e aí ela... Para mim, o mais legal de tudo foi um senhorzinho que só mandava áudio e ela respondia em texto. Ela, porque é a Diana, tá? A nossa IA. E aí a Diana só respondia em texto. E no final ele muito feliz, falando que ela era muito simpática, e falou com ela, você fica com Deus. E ela responde para ele, você fica com Deus também, se você precisar, estou aqui. Então eu acho que isso entra na facilidade para eu escalar meu volume de lead de pessoas que estão em momentos muito diferentes de compra para aquisição de um imóvel, mas também na personalização, da gente entender um tom. Por outro lado, na segunda empresa, que é a Riva, a gente está tendo mais dificuldade, que é um cliente muito mais informado, ele já quer mais soluções de serviço e menos informação. Aí a IA vai para um lugar diferente. Vai para um lugar diferente que a gente está aprendendo ainda. Legal. Mas quando eu falo do empreendimento popular econômico, foi a solução. Assim, eu consigo colocar muito mais gente na jornada, transbordar mais rápido para o corretor. Muitas vezes eu não preciso nem do atendimento de primeiro nível, porque toda a informação que eu precisava já estava ali. Então, no nosso caso, a IA generativa foi um salto para tratar volume, né? Ontem... Só um caso que eu lembrei que é muito legal. Ontem eu estava conversando com uma head de uma operação de e-commerce grande e todo e-commerce de varejo tem um desafio muito grande de logística reversa. E a gente conversando sobre como lidar com esses desafios de logística reversa e ela falou sobre informação. O problema é que as pessoas compram e não têm informação do produto. E aí a gente estava discutindo sobre ela poder disponibilizar no canal de WhatsApp uma inteligência artificial treinada. E não só treinada no SKU, né, no descritivo do produto, mas treinada, por exemplo, em o que significa um tecido de qualidade tal, se ele esquenta, se ele não esquenta, o caimento. E aí essa IA ser o apoio da plataforma de e-commerce para tentar reduzir, olha onde a coisa vai. Num caso super simples, que é você treinar uma inteligência artificial para poder tirar dúvidas em relação à compra, para ela reduzir a taxa de retorno ali, né, da logística reversa de devolução e minimizar a quantidade de compras por erro de produto. É essa a simplicidade. E a gente não precisa glamorizar muito, acho que esse é o ponto, né? Exatamente isso, foi o que a gente fez, assim, simplificar com informação. Serviço é o passo 2 que a gente quer. Tá? Serviço, né, assim, envolve outro tipo de investimento, mas nesse momento o nosso arroz com feijão é dar toda a informação que o cliente precisa de tirar dúvida. O que é o Minha Casa Minha Vida, como que ele financia, o que faz, o que não faz, que documento que precisa, quero ver a imagem do produto, tem piscina, não tem piscina, tem escola perto, não tem escola perto. É isso, é o que a gente está resolvendo nesse momento. Perfeito. E você falou de executar com básico, então eu vou deixar uma dica para todo mundo. Até comentar com vocês de um que a gente
tem feito para alguns clientes, que é um caso, assim, eu adoro mostrar, tem no meu celular, que eu deixo para demo, que é uma IA para encurtar árvores de decisão. Para mim, se a pessoa já tem uma árvore de decisão, eu costumo falar, cara, em vez de você ter uma IA que vai responder tudo sozinho, faz uma. Fala assim, cliente, me fala o que você quer, eu vou te dar 2 opções. E a gente coloca ela obrigando que, independente do que o cliente responder, pode xingar. E aí, olha que legal, dependendo do que o cliente responde, se ele só xinga, fala um palavrão, o que ela avalia? Opa, tá insatisfeito, bravo. eu vou dar a opção de cancelamento ou de reclamação. Aí ele fala, tô feliz, opa, você quer indicar, você quer comprar outro, então a gente recomenda que é um uso muito simples. Que isso, você fala, Marcão, eu não quero colocar na primeira mensagem. Você pode colocar no que a gente chama de jornada de exceção. Que é quando o cara responde algo diferente das opções que você deu, você joga para uma jornada, a gente no desenho joga ela paralela assim fora. Faz a árvore de desenho de decisão, onde lá entra uma IA. E aí, jovem, me fala o que você quer, e ele carrega todos os outros. E aí, é o que muita gente às vezes fala, não gosto de bot porque nunca chega no humano. Você consegue criar uma regra na jornada de exceção, mesmo usando IA, que isso em 2 vezes, 3, aí vai da sua empresa. Quiser transbordar para o humano, você joga. Então, querendo ou não, concordo que dá para usar do básico. E essa ideia, Bia, que você falou, a gente fez uma, não posso falar o nome da empresa, mas que era automobilístico, que a gente fez uma IA. Quando a gente tentou, olha que legal, treinar uma IA para a marca, as respostas dos carros eram vagas. Eu falei, cara, como é que eu vou ter uma IA para ajudar? Isso que você falou de informação simples, a gente estava tendo dificuldade que a resposta era genérica ou não era precisa. A gente criou uma IA especializada de forma genérica na marca, ou seja, era um assistente da marca, e a gente criou outras sub-IAs treinada por produto, sabe com o que, Bia? Manual do produto, contrato, É o que a gente porque fez. aí a gente chegou e falou assim, eu escrevi assim, eu sou um viking, um ogro, eu acho que esse carro não me cabe. Aí ele falou, olá, senhor viking, entendo a sua preocupação. Ai, como é que chamou? Esqueci. Ainda brincou com mais um termo viking, assim, de guerreiro, mas as dimensões do carro, eu acho que cabem tranquilamente uma pessoa de falei o tamanho, a altura, e ele falou, olha só, a largura, primeiro do carro, sentado é mais ou menos tanto, o joelho, a distância é mais ou menos tanto, e ele falou assim, e o legal é você ir em uma concessionária nossa, testar e sentar, porque eu posso te dar todas as medidas, mas vai ser o seu conforto no carro que vai dizer se ele é o suficiente ou não. Então assim, fica aí 2 dicas, né? Uma de encurtar bot e a outra. E agora, para finalizar, uma pergunta para cada. Primeiro, Bia, o que você vê o futuro, os próximos passos do conversacional sales, focado em vendas? Com certeza, a questão da jornada de compra de ponta a ponta, né? Então, nem sei se isso é futuro ou se já é presente. Para mim já é presente, né? Mas aqui acho que ainda é pouco usado. Mas eu acho que a gente vai evoluir muito rápido nesse entendimento de que eu começo no WhatsApp e eu termino no WhatsApp. E isso é algo que a Meta fala há bastante tempo já, né? E parecia algo distante. E eu acho que hoje a gente consegue tangibilizar isso muito mais numa jornada, sem sombra de dúvida. E aí uma coisa que eu aposto e eu tenho certeza que também é presente já e não é futuro, é você entender que o WhatsApp ele vai virar uma plataforma de e-commerce. Especialmente se você não tem uma necessidade, né? Se você não tem um sortimento gigante de produtos, se você está vendendo um serviço, você não precisa mais jogar o seu cliente para uma plataforma de e-commerce. Você vai conseguir operar o seu e-commerce usando o WhatsApp. Eu acredito muito nisso. Excelente, boa ideia. E um ponto bem legal desse que você falou a gente tem um cliente também incorporador, a Elmor, beijo pessoal da Elmor, quando fala do compra-compra, só a dica. Pô, me chamaram para entrevistar, eu quero ficar dando dica e falando caso, mas me lembrei na hora que a gente faz clique de WhatsApp, que é a campanha, e que na hora que a gente joga para o WhatsApp, a gente estava levando os dados de qual era o empreendimento e de qual campanha para depois atribuir à mídia. E a gente fez um trem que se eu já sei de qual é a cidade, eu não preciso perguntar. Olha que coisa boba, você falou ponto a ponto, mas eu vou falar só de 3. Mídia paga, para o WhatsApp e para o CRM, a gente já levava isso na jornada. Então, Bia, excelente contribuição. E você, dona Sabrina, o que você imagina de futuro? Conversational Sales.
Vou repetir um pouco a questão da segurança, da transação de documentação. Se a gente está falando de venda, marketplace, para mim, a gente precisa ter um ambiente mais seguro, né? Precisa evoluir nas questões de transação de dados, de informação, para não ficar chovendo no molhado aqui, mas concordo muito com o que a Bia falou, né? Da gente ter o ponta a ponta. A gente faz isso um pouco que a Elbor faz também, clique de WhatsApp, atribui, Legal, mídia. isso é legal, isso aí. né? Então, assim, hoje, e com a IAG, inclusive, voltando no clique de WhatsApp, a gente teve possibilidade de migrar parte do investimento. Então, é o ponto a ponto. Então, assim, eu saio de lead ad, coloco clique de WhatsApp, saio da mídia paga, vou para WhatsApp, bom, né? integra no CRM, e aí eu vejo a jornada inteira. É maravilhoso. lindo, né? Dá muita Então, autonomia, né? Então, isso é uma coisa, modelo de atribuição, né? Eu acho que o WhatsApp ainda tem que evoluir um pouquinho mais a questão de modelo de atribuição em relação à mídia paga. Mídia paga. Hoje Então, só é possível pelo Facebook, Google. Até é legal explicar, gente, que eu recebo gente sofrendo assim. Eu não consigo atribuir do Google, meu time não sabe. Gente, é na gambiarra. Chama Depara. Se veio da campanha com o início da mensagem initial, olá, encontrei vocês no Google, é Entrepoint. É porque lá na gambiarrinha escreve assim, ó, olá, vi vocês no Google sobre empreendimento e tal. Se ele muda essa mensagem, não dá para atribuir. Mas pelo menos a gente evoluiu um trem. Ei, Google, Caio, um beijo para você. É isso mesmo. Então, que hoje é possível fazer ads direto para WhatsApp. Então tá no meio do caminho, tá? Mas conclua então pra gente. Não, eu acho que é isso, segurança, modelo de atribuição, né, jornada ponta a ponta, eu acho que são os 3 grandes pilares, assim. E naturalmente o investimento de mídia vai migrando para o WhatsApp, sem dúvida, assim. Pelo menos é o que eu tô vendo no meu cenário. A gente já tá migrando parte do investimento de mídia para clique de WhatsApp. Porque eu já resolvo muita coisa já. Mas eu vou falar uma última coisa que eu acho que é uma aposta também. A gente vê casos de uso onde o WhatsApp está centralizando cada vez mais as operações, né? Sistema operacional do brasileiro. Eu acredito muito que a gente vai encontrar um lugar onde a gente vai ter o número da empresa e a gente vai começar a criar as personas dentro do WhatsApp. Eu tenho um feeling de que isso está chegando. Não, está chegando, sabe por quê? Tem o WhatsApp API para grupo. A minha previsão, que eu dei um exemplo, tem um post meu no LinkedIn que é o Grupo API, uma das aplicações. Eu até fiz alguns cenários, um para vários da empresa, mas vai poder ser também vários da família para um. Tipo, imagina uma família contratando um pacote de turismo e tem que atualizar a passagem. Você pode usar o grupo da API, adicionar e retirar as pessoas, comunicar a todos a compra do apartamento, a compra do lote, da casa. E o contrário, um aluno de uma universidade, num dia ele quer falar com o financeiro, no outro com o coordenador, no outro ele quer cancelar, no outro ele quer pagamento, no outro ele quer boleto, e teria, assim, aí eu estou visualizando que ainda está no pré-beta, que é do grupo via API. E hoje está limitado para você ter a 5 pessoas só. Cara, já é um começo. Imagina, gente, tem um sistema, eu preciso adicionar na conversa aqui, fulano, eu preciso adicionar, imagina, falou um trem super delicado, você adiciona o compliance. Olha aqui como que a gente pode evoluir a comunicação one-to-many, one-to-one. Não, no dia a dia essa pessoa vai ter um atendente, é one-to-one. Não, agora eu preciso CS. Na RD, eu não sei falar quantas pessoas já relacionam na RD. Imagina se tivesse um WhatsApp RD, com o Marcão, eu posso adicionar. Gente, vai ter que chamar o Tubino ali para resolver essa bucha. Adicionou, resolveu, tirou. Isso. É isso aí. E isso aqui tem vários pontos, né? O primeiro deles é a jornada realmente unificada. O segundo deles é histórico. Imagina você olhar e falar, nossa, olha onde essa pessoa tá, olha para onde ela foi, olha o que tem, né? Qual é a confusão, ou não, ou aonde eu preciso direcionar ela. E a terceira coisa é escalabilidade. Você não escala uma operação com 50 números. É muito difícil você escalar uma operação com muitos números. Sim, eu conheci uma operação, gente. Ia 2 vezes por semana na banca de revista comprar 10 chips que era bloqueado. Então, jovens, meninas, estamos terminando. O pessoal vai desligar a câmera, de certeza que eu quero continuar conversando. Talvez no almoço, a fome bateu. Obrigado, pessoal, que assistiu até aqui o No Time for Gurus. Nos procure nas redes sociais, compartilhe o vídeo, siga. E agora eu quero saber onde podemos encontrar ambas e suas respectivas redes de onde trabalha pessoa e da empresa da Bia Fácil RD, mas quero ver isso aí primeiro, saber. Pode me encontrar no LinkedIn, Sabrina M. Braga. Estarei por lá, respondo. Às vezes demora um pouco a responder algumas mensagens, mas tenho trocado bastante com o time pelo LinkedIn principalmente. E da Direcional? Grupo Direcional. Desculpa, Direcional Engenharia. Direcional Engenharia, @Direcional Engenharia e @Riva Incorporadora. Excelente. E você, Bia? Bom, o LinkedIn também, mesma coisa que a Sabrina, a gente demora um pouquinho para responder, mas está lá, Beatriz Costa. E RD, todos os canais da RD, estamos por ali.
está aqui no Summit, dá um pulinho ali no stand, também me encontra. É sobre isso. É isso. E, assim, definitivamente os 3 aqui, o SLA pior é o meu. Então, ainda bem que isso não é uma competição do CRM, senão eu receber menos lead. Eu sou Marcão Andrade, pode procurar também no LinkedIn, Instagram. Procure a 8D Hubify, Instagram, TikTok, todas as redes, que vai ser um prazer. E compartilhe o vídeo com quem você acha que esse conteúdo possa fazer sentido para você. Obrigado, time da 8D Hubify, time da produção de conteúdo, time de social media, de produção audiovisual, Dan, time da DH Mídia. Obrigado a todo mundo, valeu e até a próxima. Valeu. Ó, casou com as palmas.